Graça e paz, meus queridos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, daqui de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje eu estou passando aqui para deixar mais uma mensagem aí no canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês, os inscritos e as inscritas aí no meu canal, que assistem os meus vídeos, né? Muito obrigado. Um abraço a todos, que nosso Deus possa acrescentar na sua vida muita saúde, muita paz, muito amor, muita felicidade, né? Para vocês continuar tocando o barco assim como eu. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos, né? Gostando, deixa o seu like, ativa o sininho aí na posição todas para crescimento do canal. E assim, meus queridos, vocês me ajudam a divulgar a mensagem da Palavra de Deus, o Evangelho da graça do nosso Cristo ressuscitado. Meus queridos, hoje eu quero aqui falar da Bíblia, né, da Palavra de Deus, né? Falar do Espírito Santo também, né, de quando ele já estava habitando no meio do povo, né, o Espírito da verdade. Porque muitas pessoas, muitos irmãos aí muitos irmãos aí na graça, eles falam assim que a Bíblia é um livro consumado, totalmente consumado. Eu entendo, sim, é consumado. Que eles falam também que nós já nascemos para reinar, viver o reino com Cristo, né? Certinho, né? Eu entendo assim. Eu estava no sistema religioso, fiquei lá por 15 anos, não tinha a liberdade que eu tenho hoje, né? A liberdade no sentido de não ter medo, não ter culpa. Não ter medo porque eu não pago o dízimo, porque vinha ali, eles falavam que o devorador ia na casa das pessoas que não pagavam os dízimos, né? Ia devorar as pessoas. Era o grilo, né? E a gente pensava que era um maligno, um satanás. Então, eles falavam que se não obedecesse o pastor, né? Que a pessoa não estava caminhando de acordo as doutrinas ali das suas igrejas. Ali agora vinha a ceia, né? A Santa Ceia. Uma vez que essa ceia apareceu na Bíblia, mas a ceia que tem na Bíblia era a Páscoa judaica, né? Feita por Moisés, para ficar ali um marco ali de quando o povo foi liberto, ali o povo judeu foi liberto do cativeiro do Egito. Eles tinham que comemorar aquela data com aqueles pão asmos ali, né? E não tinha nada de ceia. A única ceia que nós vimos na Bíblia é a ceia de Cristo, ali a última ceia dele com os discípulos, um jantar, né? Porque ali ia acontecer, né, o evento ali da sua morte ali, que ele ia ser entregue. Então, ele juntou os 12 ali e fez aquela ceia, mas era um jantar. E ele não mandou que ninguém fizesse isso. Ele mandou os discípulos, fazer isso em memória de mim. Mas nos 3 dias que ele estava na sepultura, até que ele voltasse, né? Ali os 12, e ali ele disse que um deles ia trair ele, como aconteceu que o Judas acabou traindo. Conhecendo essas verdades, né, aí tem batismos, né, nas águas que a igreja religiosa traz. Nós, assim, hoje, depois que entendemos a graça, que buscamos a viver o reino, né, reinando em graça, essas coisas, quando você vai para a Bíblia, Deus mostra que essas coisas não eram para nós, essas coisas não eram para estrangeiros, no hebraico, né, estrangeiros, no português, gentios, não era para os gentios. Esses rudimentos de leis. E o próprio Jesus veio colocar fim nessas coisas. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouco do Espírito, né, de quando Jesus estava lá. Ele disse que ele ia, mas ia mandar o Espírito Consolador que ia ficar para sempre, né? Que é esse Espírito que a gente conhece, né? Quem vive em graça conhece. Também falar
de João Batista, que recebeu ali Jesus, e depois ele diz, nós recebemos a plenitude da graça. E também falar um pouco do apóstolo Paulo, falar da limpeza que Jesus de Nazaré veio fazer em Israel. Mas, meus queridos, nós só entendemos essas coisas se nós lermos. Então, vou começar lendo aqui na minha Bíblia. Eu não tenho recurso ainda de pôr aí na tela para vocês acompanhar, né? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, quando você vê, né, esses meus vídeos aí, você acompanha com calma, você pega a sua Bíblia e vai acompanhando os versículos, capítulos e versículos citados por mim. João, de número 1, no versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Hoje eu vou mais ler, porque eu gosto de ler, eu adoro ler. Apesar da Bíblia ser um livro consumado, como diz os irmãos, mas é por ela que nós conhecemos quem nós somos, é por ela que nós conhecemos a história do nosso planeta, a história da criação de Deus, e é por ela também, né, que nós podemos alcançar a graça. Embora muitos irmãos aí discordam, mas eu entendo assim, que sem essa Bíblia, sem esse livro consumado, nós não sabíamos nem quem nós éramos. E por ela, mesmo sendo consumado, o que está escrito nela, você entender quem você é e o que está escrito nela que você pode usar para a sua vida, com certeza você vai reinar e viver em graça. Eles dizem, muitos aí, eu respeito, que a graça não era para nós. Nós já somos eleitos, estamos, sim, de fato. Mas a Bíblia é um manual para nós seguir. João, de número 1, capítulo 15, 16 e 17. João disse assim, João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Falando de Jesus, João estava falando de Jesus. Ele deu testemunho que antes dele Jesus já existia. Então ele veio depois e passou adiante. João vendo ali o ministério de Jesus crescendo, né? As pessoas que estavam seguindo, e João disse isso. Versículo 16, pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Olha, João já falando com Jesus de Nazaré, vivo, no seu ministério, João entendeu e falou essas palavras e disse que nós recebemos graça sobre graça. Nós, eles lá, né, na época de João. Versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, e a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. O livro de João de número 1, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 17. João entende que a graça foi dada por intermédio de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. A graça e a verdade, porque a lei não era verdade. A lei era aquela que punia, condenava e punia as pessoas. E João reconhece, e aqui João fala, ainda no livro de João, agora, capítulo 14, do versículo 15, 16 e 17, João continua dizendo, aqui já é Jesus dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará no meio de vós. Então o Espírito já estava no meio deles. Entendemos aqui que João diz que eles receberam graça sobre graça.
por intermédio de Jesus de Nazaré. Agora o próprio Jesus já disse que o Espírito ia estar no meio deles, mas se amardes e guardardes os seus mandamentos. Mas quais são os mandamentos de Jesus para com eles? Será que esses mandamentos de Jesus hoje para nós que vivemos e reinamos em graça tem alguma coisa a ver com nós? Vamos ver qual os mandamentos que Jesus mandou que eles guardassem. No livro de Marcos, capítulo 12, nos versículos 30 e 31, Jesus disse assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, vimos aqui que Jesus manda amar a Deus de toda a força, de todo o entendimento, né? De todo o teu coração, né? Eles, os judeus, aquela nação que estava presente ali, Jesus. O segundo é o segundo mandamento, 31, é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esse. Marcos 12, 30 e 31. Agora, meus queridos, nós estamos ainda num corpo, né? Um corpo que vai morrer, que vai para a terra. Dentro desse nosso corpo, nós temos o espírito e a alma, né? Mas junto a nós há mais pessoas que nós precisamos de amar, né? Apoiar, se precisar de uma palavra, se precisar de uma ajuda, nós temos que amar também. Eu creio que esse mandamento de Jesus de Nazaré também sirva para nós também. Porque Deus, nós temos que amar Ele, porque Ele é o Pai de nossos espíritos. Estamos aqui na terra ainda, usando esse corpo, ainda estamos nesse templo, né? Que não é feito por mão de homens, mas sim pela mão do Pai. Eu vejo aí uns irmãos falando que não, que a Bíblia não foi feita para nós, que... Não, meus queridos, eu peço que nós vamos mais devagar, porque às vezes já estamos num estágio mais adiantado, mas há muitas pessoas, né, que precisa ter mais cuidado. Lembra que Paulo diz, né, que não falei como espirituais porque ainda era carnais? Nas igrejas religiosas, sabemos que lá o Espírito não habita. A gente que está lá, mas às vezes por causa do nosso próprio ensinamento, né, eles não entendem. Porque como assim? Já está reinando, nós não precisamos fazer mais nada, nós não precisamos amar a Deus, nós não precisamos amar nosso próximo. Como é isso? Se nós estamos no meio deles, se nós estamos ainda debaixo da autoridade de Deus, debaixo do poder de Deus. Esses dois mandamentos é em espírito. Outra coisa importante que Jesus diz, vamos ler mais para frente para nós entender. Agora é Mateus 23, 13 e 14. Jesus disse assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam permite entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sobre pretexto fazeis longas orações, por isso recebeis maiores condenação. Jesus estava falando isso aqui, era para aqueles judeus, né? Jesus de Nazaré veio ali como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo judaico, para tirar o pecado que era a lei, e dessas pessoas também que apoderava da lei, apoderava das leis, que eram 613 leis, eles apoderavam para empunhar fardo pesado no povo, quando Jesus disse que nem com dedo eles moviam e obrigavam o povo a carregar esses fardos pesados. E Jesus está falando para eles aqui, esses versículos que eu acabei de ler, Jesus falando, ai de vocês. Jesus falando para eles. E essa profecia que Jesus estava falando aqui cumpriu no ano 70, depois de Cristo. Depois que Jesus morre,
né, ressuscita, Jesus sobe ao céu, que depois que Jesus volta, que Jesus, em juízo, que Jesus vai destruir aquele templo e as leis, o último inimigo a ser vencido. Mas antes disso, Jesus levantou Paulo, Pedro, né, João, uns para o evangelho da incircuncisão, Paulo para o evangelho da incircuncisão e Pedro e João para o evangelho da circuncisão, dos judeus circuncidados. E nesse caso, Paulo para os estrangeiros, ou seja, os gentios. E Jesus estava falando para essa nação de Israel. No livro de João, capítulo 15, no versículo 1 até o 4, Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecer em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aqui Jesus estava falando assim: eu vim fazer uma limpeza, né? Jesus estava falando assim: eu vim fazer uma limpeza. Mas para que eles entendessem, Jesus usa a figura da videira. Jesus fala assim: olha, se vocês, que é agricultor, que tem as suas lavouras, né? Vocês entendem que aquela árvore ali, aquela lavoura que tem ali aqueles ramos ruins, aqueles galhos ali, aquelas varas ali que não prospera, que não dá fruto, vocês conhecem, vocês cortam elas para que as outras que fica limpa e dá mais frutos. Assim também sou eu. Eu vim fazer a limpeza, eu vim tirar aquilo que é ruim. Ele disse lá: ai de vocês, escribas e fariseus. Ele já estava falando com esse povo, que eles eram os ruins que tinha na época. E aqui Jesus fala para eles: se vocês permanecerem em mim, ou seja, vocês são os ramos limpos da videira, e prosperar e dar mais frutos. E aqui Jesus, com essa mensagem, Jesus de Nazaré já passa para eles ali o entendimento. O que ele veio fazer? Ele veio tirar aquilo que era ruim e agora aproximar aqueles que queriam reinar e viver o reino com ele. E aqui ele passa essa mensagem da videira, para que aquela nação, né, aquela geração de Israel, junto ali a Jesus, entendesse e continuasse com ele. João ainda, agora no capítulo 4, versículo 19 até o 24. Eu gosto de ler, meus queridos, eu acho muito importante, mesmo sabendo que a Bíblia é um livro consumado, mas mesmo sabendo que a importância dela nas nossas vidas, né, é fundamental. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui a mulher samaritana, quase todos os vídeos meus que eu faço, tem essa passagem que eu adoro, isso aqui, eu gosto. Nossos pais andaram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? A mulher disse para Jesus: nossos pais dizem que nós adoramos nesse monte. Agora, você vem aqui e diz, Jesus, que é em Jerusalém. Só que ela entendeu assim, mas Jesus não estava falando isso para ela. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Adore em espírito e em verdade. O Pai procura a tais assim que o adore. Então aqui Jesus diz para ela, né, o Jesus de Nazaré diz para ela que vai chegar uma hora que nem em Jerusalém, nem naquele monte
se adora a Deus, mas vai chegar um lugar, uma hora, que é em qualquer lugar que você estiver. O que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora eu pergunto, nós que estamos na graça, como é que nós vamos adorar a Deus? Tem que ser em espírito e em verdade, para adorar o Pai do nosso espírito. E Jesus de Nazaré ainda continua dizendo aqui no 24, Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário, porque Deus é espírito, e é necessário todos aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, como um eleito do Senhor, não, eu já estou reinando em Cristo. Eu já nasci depois da obra consumada. Sim, mas é preciso adorar o Pai do nosso espírito, entende? Não tem como. Eu já estou reinando com Cristo, mas eu estou aqui na terra. Eu estou sujeito a erros, mesmo que sabendo que o erro, aquilo que a gente faz de erro vem para a nossa carne, o corpo que sofre. Mas para nós reinar, para nós viver o reino, nós temos que estar aliado com o rei, entende? E o que importa é adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E essas tais pessoas que ele procura. Agora vamos ler a carta de Paulo a Tito, no versículo 4 e 5. Agora já é Paulo falando, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Olha Paulo falando, não de obras. Então, meus queridos, não faz sentido. Nós já fomos lavados, né? Aquilo estava falando com eles lá, mas através dessa época aí, nós alcançamos a graça. Os irmãos falam, não, nós não alcançamos, nós já nascemos para reinar. Mas eu entendo, meus queridos, diferente. Porque a graça, ela sempre é graça. A graça, ela nunca vai mudar, porque durante tiver nesse corpo, né, físico, mesmo que estamos em espírito, mas nós temos que viver em sentido de graça. Entende? Em sentido de graça, não tem como nós viver pagando preço, entendendo as leis e tentando viver. Eu fiquei lá 15 anos no sistema religioso, eu fiz estudo. Eu entendo que foi do maior tempo perdido da minha vida espiritual no sistema religioso. Mas eu entendo também que através desse lado Deus estava me mostrando algo que eu não conhecia, né? E por isso hoje eu estou aqui, dando glórias a Deus, né? E falando para vocês do maravilhoso amor de Deus. Mas primeiro eu tive que passar por lá, pelo sistema religioso, pela Bíblia consumada, para chegar ao conhecimento da verdade, que hoje todos os que vivem em graça, vivem essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, está escrito assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora ele diz assim, no versículo 11, e tais foste algum de vós, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Senhor. Então ele estava falando, nosso Senhor Deus, nosso Deus. Então ele estava falando com eles ali. Meus queridos, mas no meio de nós hoje tem também essas pessoas. No nosso meio hoje também tem essas pessoas.
Eu acredito também, isso aqui é uma coisa particular minha, porque Deus, ele fez o vaso de honra e o vaso de desonra. Vamos ler para nós entender. 1 aos Coríntios, versículo 1. 1 aos Coríntios 3, versículo 1. Eu, irmãos, Paulo falando, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Aqui Paulo, ele entende o evangelho da graça, mas ele entende também que aquela igreja de Coríntios não suportava Paulo ensinar logo de primeira o Espírito, né? Ele tinha que falar ali como espiritual, mas ele estava falando para pessoas carnais. Não tinha como, ele disse que ele não pôde falar, porque ele entendia, ele via que no sistema religioso hoje aí, se alguém chega lá pregando o evangelho da graça, eles não vão entender, porque o evangelho da graça é espiritual. E a obra que eles pagam preço é carnal. Essa obra do sistema religioso é carne ativada. Pouco você vê lá do Espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas do Espírito são coisas discernidas. Então, as pessoas que não têm o Espírito não conhecem, eles não entendem. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido por conta. Então, é o que eu acabei de falar. Se nós que vivem em espírito chegar lá na igreja do sistema religioso e começar a falar das coisas espirituais, começar a pregar o evangelho da graça, né, que foi aquela geração de Paulo, eles não vão entender, eles não vão querer aceitar, pois comigo já aconteceu quando eu estava lá, quando eu tinha oportunidade, né, ali, que eu ia mais para o lado da graça, depois eu passava uns dias em conversa, o pastor me procurava: ô irmão, você está indo muito para o lado da graça, e a graça, os irmãos não abençoam nós, e a nossa obra precisa ser abençoada para nós tocar a obra. E eu não entendi aquilo, depois eu começava a questionar. Por isso, em Romanos capítulo 9, no versículo 20 ao 22, Paulo diz: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? É o que eu acabei de falar. Eu acredito nas pessoas eleitas por Jesus para receber o Espírito e viver o reino, né? E eu também acredito nas pessoas que nasceu, que está aí, que faz parte daquelas virgens que não conseguiu entrar no reino. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Meus queridos, o que acontece é que a obra consumada que Jesus fez, que Jesus veio consumar, aquela obra de lei, todo aquele império de lei em Israel, para os gentios, os estrangeiros, não tinha leis. Muitas vezes os gentios, eles viviam as leis porque eles queriam copiar ali o povo de Israel, mas não porque era obrigado. Tanto é que para um gentio viver as obras das leis, ele tinha que fazer o pacto da circuncisão para participar das festas dos judeus. Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Romanos 9, do versículo 20 ao 22. Meus queridos, eu entendo assim
que há no nosso meio vasos de honra, né? Aqueles que buscam viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a mensagem do Evangelho da Graça, mesmo sabendo que a Bíblia é um livro consumado, mas graças a esse livro que nós temos o conhecimento e sabemos discernir as coisas espiritual e as coisas carnais. E eu entendo que no nosso meio há vasos de honra e vasos de desonra. Eu entendo assim. Porque Deus não tem o mesmo poder de fazer do mesmo barro, eu acabei de ler aqui em Romanos 9. Então é isso, meus queridos. A palavra da graça, favor imerecido de Deus para com a humanidade. Mas sabemos que as leis de Israel, a obra consumada de Jesus foi isso. Foi botar fim naquele império de lei ali de Israel, de Jerusalém, que castigava o povo. Jesus veio fazer uma limpeza, como ele fez ali a parábola da videira, né? E isso ele fez. Ele fez com eles. E nós fomos alcançados através da misericórdia de Deus. E hoje vivemos e reinamos com Ele. A graça, ela nos aproxima de Deus, ela faz a gente viver de maneira diferente. De maneira diferente. Mesmo nesse corpo, né, que está sujeito a errar com um amigo, com um irmão, mas nós temos que ter humildade. Mesmo vivendo o reino, de ir lá pedir perdão a Ele, de abraçar quando Ele precisa, dar uma palavra, acolher. E se nós precisar também, temos que ter humildade de chegar no irmão. Pois a palavra de Deus encerrou em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a tua força, todo o teu entendimento, e o próximo a ti mesmo. E o Espírito, meus queridos, antes da destruição do templo, já operava. Paulo falou, eu li aí, você viu, né? O Espírito não foi liberado depois do ano 70, depois da destruição do templo. Não, o Espírito já estava operando. Há aquelas pessoas que viviam, entendiam e viviam o Espírito e reinavam com Cristo. E há aquelas pessoas, assim como hoje também, né? Tem pessoas que você fala do amor de Deus para eles, entra no ouvido e sai no outro, eles não querem saber de nada. Há pessoas que conhecem a lei lá no sistema, quer viver a lei, e quando você vai falar da graça de Deus, ele quer discutir, ele quer brigar. Você tenta explicar, mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, e mesmo assim, a carne fala mais alto, porque o Espírito não está operando naquela pessoa. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Espero que você assista, que Deus toque no seu coração, se você ainda